Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde e muito boa noite. Eu espero que você esteja aí com paz, saúde principalmente. Nesse período de pandemia aqui, tá todo mundo naquele desespero, naquela coisa de eu não quero pegar, mas para não pegar o coronavírus você tem que se precaver. E se precaver como? Álcool gel, máscara, nós estamos de máscara aqui no estúdio, porque precisa, quando é entrevista com o convidado no estúdio, a gente usa máscara para todo mundo ficar, como diz, sem peso na consciência. Será que eu peguei o vírus? Será que eu não peguei? E por falar em vírus, em coronavírus, o placar tá feio, hein? Tá cada dia ficando muito mais complicado. Em Rondônia já são 27.917 casos confirmados. Isso quer dizer que vamos chegar aos 28 mil rapidinho. Não vai demorar muito não, infelizmente, tá? Inclusive já tem uns rumores aí que tem uma grande festa programada para esse final de semana, uma Corona Festa, em que só vão saber o local da festa horas antes da festa. Gente, é irresponsabilidade. Pelo amor de Deus, gente. É gente morrendo no hospital, hospital lotado. É UPA sem condições de atender, sem médico, sem remédio. E as pessoas programando Corona Festa. Pelo amor de Deus, gente. Bota a mão na consciência. Estão falando de pandemia. Ninguém está falando de uma anemia, não. É pandemia forte. Que está matando. No Brasil são mais de 70 mil mortos. A pessoa ficar programando Corona Festa para comemorar aniversário sinceramente, é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo da ignorância, é o cúmulo de tudo que é ruim. É um negócio desse. Então você que vai para essa festa, por favor, tá? Bote a mão na consciência e pense duas vezes em quem você é, na sua mãe, na sua avó, na sua tia, na sua irmã, na sua namorada, na sua companheira. Tá ok? E só para fechar aqui, gente, Porto Velho está com 16.051 casos confirmados até ontem. Óbitos aqui em Porto Velho, 447. Em Rondônia, 667. É muita gente mesmo, tá bom? Mas em meio a toda essa pandemia, toda essa situação que está todo mundo ainda aprendendo a viver, eu digo que nessa pandemia nós estamos aprendendo a pilotar o avião com ele voando. O negócio está muito complicado. Tem instituições que são de suma importância para nós na sociedade, ainda mais quando nós estamos vendo que os ataques à nossa democracia, por mais que você fale mal da democracia, mas não inventaram sistema nenhum melhor que esse. Os ataques são constantes, a internet, a gente pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento de Congresso. Gente, quando chegar nesse ponto de fechar Congresso, fechar Supremo Tribunal Federal, te digo uma coisa, você que está pedindo não vai ter condições de ir para a rua se manifestar não, tá, gente? E para com essa coisa de dizer que intervenção militar democrática. Isso não existe, isso é uma contradição. Isso não existe. Mas enfim, tem uma instituição que sempre esteve à frente na história do Brasil, na luta pela democracia, na luta pelos direitos humanos, na luta pela nossa sociedade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E é claro, nesse momento não poderia ser diferente. A história continua. E a Ordem está marcando presença, está exigindo dos poderes, ou seja, está fazendo o papel dela. Mesmo que isso muitas vezes contrarie pessoas de dentro da própria ordem. Mas, acima de tudo, está a sociedade brasileira, que merece respeito e merece ter os seus canais por onde ser respeitada. E para falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, estou aqui com Elton Assis, presidente da seccional da OAB em Rondônia. Vai conversar conosco, falar um pouco da atual gestão, de como a Ordem está vendo essa questão da pandemia, como está a relação dela com os poderes, enfim, dá uma geral. E tem o exame da Ordem também, que é uma questão muito polêmica, que todo ano levanta-se, tira, não tira. Eu, pelo menos, acho que o exame tem que ter. É um filtro, como deveria ter para a medicina, para todas as áreas. Mas tirar ele, acho que não vale a pena. Vamos conversar com o Elton aqui? Elton, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Olá, Ivan. É um prazer enorme estar aqui novamente no seu programa. Obrigado. Conexão Rondônia, para a OAB. E é sempre um prazer estar aqui debatendo assuntos de interesse da sociedade, de interesse da advocacia. E quero, de início aqui, saudar todos os internautas que estão nos acompanhando nesse programa, que tem uma grande audiência e trata de assuntos relevantíssimos de interesse de toda a sociedade brasileira. Tá certo, obrigado, Elton. Elton, antes de começar a entrar
Como é que está a Ordem dos Advogados do Brasil hoje em Rondônia? A OAB Rondônia, ela está com uma atuação muito forte, cumprindo com as suas finalidades, as finalidades básicas estabelecidas à OAB, essa instituição que tem uma história na defesa da cidadania, da democracia, dos interesses da sociedade como um todo, e também no controle, o controle da advocacia, na disciplina da advocacia, na defesa da advocacia, que também é a defesa do cidadão. Tá certo. Nessa tua atual gestão, já tem o quê? 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio já, né? A gente passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Que passa é muito isso? rápido. Quais têm sido as suas principais bandeiras? Olha, nossas principais bandeiras, nós fizemos um trabalho, primeiramente, de estruturação, de reestruturação dentro da OAB, tendo como mente a economicidade. Nós assumimos a gestão passou a vigorar um provimento do Conselho Federal que exigia uma lei de responsabilidade fiscal dentro do sistema Ordem, e nós fizemos um primeiro trabalho de economicidade, tá? Reduzir e ajeitar toda a estrutura da OAB. Fizemos um trabalho também muito focado na interiorização da OAB, levando os serviços da Ordem ao interior do Estado. Isso foi de fundamental importância. Então, no primeiro ano, nós fizemos esse trabalho, sem levar em consideração os pontos principais que afetam a advocacia do dia a dia, como a defesa de prerrogativas, uma bandeira caríssima para o advogado, e a OAB sempre esteve ali, ao lado do advogado, quando ele teve uma violação de prerrogativa, mostrando a ele que ele não estava sozinho, que ele tinha por trás dele a OAB com toda a sua força para defendê-lo e fazer valer as suas prerrogativas profissionais. Fizemos um trabalho também muito contundente na melhora da prestação jurisdicional no nosso Estado, cobrando dos tribunais, das instituições, uma melhor prestação jurisdicional, dentre outras medidas, né, de apoio à sociedade. Nesse momento de pandemia, que estamos evitando aglomerações, Elton, como é que está o exame da ordem, que tem que estar todo mundo junto para fazer? Olha, eu vou iniciar assim, Ivan. A pandemia pegou todos nós de surpresa. Ninguém poderia passar pela cabeça que nós iríamos enfrentar uma crise sanitária sem precedentes na nossa geração, na geração dos nossos pais. Então, houve a necessidade das instituições todas adotarem medidas, a sociedade como um todo, para enfrentar essa pandemia. A OAB, aqui eu falo, antes de entrar na sua pergunta especificamente, a OAB teve um cuidado total, tá, da defesa da sociedade, alertando as autoridades da gravidade do problema, da necessidade de preparação para enfrentamento do pico dessa pandemia, ou seja, a estruturação do sistema de saúde para receber esse pico da pandemia, onde o comércio todo pagou um preço altíssimo, os empresários, a classe produtiva do nosso Estado, pagou um preço altíssimo até que o Estado pudesse estar estruturado para poder receber esse pico da pandemia. E a OAB, desde o primeiro momento até hoje, tem atuado firmemente nesse aspecto. No que se refere ao exame de ordem, o exame de ordem, infelizmente, nós não foi possível a realização do exame de ordem em razão da aglomeração. A OAB, pela responsabilidade que ela tem, ela não poderia realizar esse exame, porque iria em desacordo com as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Mas já adotou todas as providências e em breve será feito o exame de ordem para que os novos advogados, os bacharéis em direitos que venham ser aprovados neste exame, possam ingressar à classe dos advogados e contribuir com essa massa que defende a cidadania. Tá certo. Agora, com essa pandemia, muitos cursos de direito tiveram que fazer aulas online, estão tendo aula online e tal. Você acha que isso vai cair a qualidade dos cursos de direito? Eu não tenho dúvida disso.
Eu não tenho dúvidas disso. Eu vejo e aqui eu faço uma análise até um pouco mais profunda, o ensino à distância, ele tem alguns aspectos positivos, mas eu tenho uma série de restrições com relação a isso. Penso que um curso de direito feito por ensino à distância ou por videoconferência, como estão ocorrendo algumas aulas hoje, realmente a qualidade é questionável e nós temos que refletir sobre isso. É claro que é uma temática que merece discussão, essas novas inovações tecnológicas que tiveram uma aceleração nesse período agora de pandemia, algumas situações vão ficar para o futuro, mas no caso do ensino à distância, no âmbito do direito, eu vejo com muitas preocupações. Tá certo. Elton, como você vê hoje o apoio do presidente Bolsonaro ao fim do exame da ordem? Você já falou várias vezes, já expressou que se pudesse já teria terminado com o exame. Olha, o fim do exame de ordem é um prejuízo sem tamanho para a cidadania brasileira. O exame de ordem é uma garantia do pleno exercício da cidadania. É preciso que se tenha isso com muita clareza. Por quê? Porque nós temos muitas faculdades de direito, uma proliferação de cursos de direitos no Brasil, um número excessivo, números que comparados com o número de cursos de direitos no mundo, o Brasil tem um número altíssimo de cursos de direitos. Muitos desses cursos colocam profissionais, bacharéis em direito, que não têm a devida qualificação para poder exercer essa profissão. E no momento que você permite que uma pessoa que não tem a capacidade adequada de defender e de atuar enquanto um profissional de direito, o prejudicado não será ele apenas, o prejudicado será o jurisdicionado, aquela pessoa que ele estará representando em juízo. Então, isso trará um efeito extremamente negativo para o cidadão. Frise isso, Ivan. Quem sai prejudicado com o fim do exame de ordem não é aquele bacharel que ingressa sem o curso de direito. É o cidadão, é o jurisdicionado. Esse posicionamento do presidente da República, é um posicionamento que ele já tem há algum tempo, é extremamente negativo e que o Congresso Nacional não acolhe para o bem da nação brasileira, para o bem do povo brasileiro. Concordo com você. Outra coisa é o seguinte, a posição da OAB Nacional, do atual presidente Felipe Santa Cruz, ela já se mostrou crítica em relação ao governo federal. Reflete também na OAB local? A posição da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto do Conselho Federal como da Seccional de Rondônia, ela é uma posição institucional. Ela é apartidária. A OAB ela tem como o seu partido a Constituição Federal. Sempre na defesa da Constituição Federal. Essa é a nossa visão. Nós hoje defendemos que, se nós tivermos como farol a Constituição Federal, nós trilharemos o caminho correto sempre. A Constituição tem os remédios, tem as saídas para todas as crises que nós possamos enfrentar. Então a OAB ela defende intransigentemente a Constituição Federal. Isso perpassa por vários aspectos. Onde houver excessos por parte do Executivo, lá estará a voz da Ordem dos Advogados do Brasil apontando e criticando aqueles excessos do Executivo. Quando houver excessos de outros poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, na minha visão, a Ordem deve estar lá também fazendo as devidas críticas e levando sempre às autoridades, às instituições, lembrando sempre que o caminho é seguir a Constituição Federal. Tá, ok. Outra coisa que eu até comentei no início do programa é essas manifestações que nós temos visto de fechamento do Congresso, fechamento do STF. Como o Elton Assis
vê esse tipo de atitude? Eu vejo esse tipo de atitude de forma extremamente negativa. As nossas instituições têm que ser preservadas, sempre. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. E qualquer manifestação contrária à plena atuação, independência e respeito às competências desses poderes, ela fere a Constituição Federal e fere a democracia. Ivan, a democracia é um pilar fundamental para a nossa Constituição Federal, para que nós possamos conviver de forma adequada. Sem a democracia, por exemplo, nós não estaríamos aqui hoje. Com certeza. Nós não estaríamos aqui hoje debatendo e falando, expressando o nosso livre pensamento. Sabe Deus onde estaríamos, né? Sabe onde estaríamos. Então, essas manifestações contrárias, por exemplo, que propõem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, soltar fogos contra o Supremo Tribunal Federal, isso merece o repúdio, com certeza, de toda a sociedade brasileira, das instituições e da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Isso não quer dizer também que nós não tenhamos que olhar para algumas instituições e, quando elas excedem nos limites que estão estabelecidos, também apontar, olha, aqui também eu enxergo alguns equívocos. No âmbito, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, é importante que se diga aqui também, eu, Elton Assis, eu enxergo, por exemplo, esse inquérito, a forma em que ele foi instaurado, vou deixar bem claro aqui, a forma como ele foi instaurado, eu enxergo com muita dificuldade do ponto de vista constitucional. O afastamento do Ministério Público desse inquérito no primeiro momento, a forma da escolha do relator desse inquérito, que não foi submetido a um sorteio entre todos. Então, eu enxergo com dificuldades das fake news. Por outro lado, e aqui é importante deixar isso bem claro, não estou aqui defendendo fake news. As fake news têm que ser combatidas porque é um mal extremo para a sociedade. A desinformação que nós vivemos em tempos atuais precisa de uma grande reflexão da população brasileira, da sociedade brasileira. Então, não estou defendendo fake news. Eu só acho que o inquérito, na forma como ele foi instaurado, ele também merece um posicionamento de forma contrária, que é a minha visão nesse aspecto. Falando em fake news, como você acharia que deveria ter sido instaurado esse inquérito? Esse inquérito deveria ter sido instaurado pelo mecanismo correto, ou seja, por meio, com a participação do Ministério Público. Esse inquérito deveria, o relator desse inquérito deveria ter sido escolhido via sorteio dentro do Supremo Tribunal Federal. Aí sim você teria o inquérito de forma adequada. Você ter hoje a vítima, ela atuando, ela decidindo, ela investigando, ela decidindo sobre medidas cautelares, é uma situação que, ao meu ver, não é adequada. Outro aspecto nesse inquérito da fake news e que merece destaque aqui é a violação das prerrogativas dos advogados que estão fazendo as defesas daquelas pessoas que estão sendo investigadas. Muitos tiveram dificuldades e alguns até hoje não têm acesso integral ao inquérito, o que viola decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal. E a OAB tem se posicionado também nesse aspecto. Outra coisa assim, em relação ao STF, é que no último final de semana, o Gilmar Mendes fez uma declaração associando os militares ao genocídio em relação à pandemia. E isso aí está gerando muita polêmica, está causando atrito entre os poderes. Na tua opinião, o Gilmar Mendes se excedeu ou não? Olha, eu vejo que houve uma escolha de palavras não adequadas naquele momento, na expressão do ministro Gilmar Mendes.
um termo que foi utilizado, é um termo muito forte. Quando você fala em genocídio, você está falando de situações que na história é muito grave. Então eu acho que a escolha dos termos naquela declaração não foi a melhor. Na questão de fundo, a crítica na questão de fundo, ela tem seus fundamentos. Nós estamos numa crise, como eu disse, sem precedentes na nossa história, a crise sanitária, e no Ministério da Saúde nós temos que ter uma equipe, ao meu ver, isso aqui eu estou externando a minha visão com relação a isso, uma equipe muito preparada, com experiência técnica para enfrentar essa crise, porque é uma crise absurda. Então, a questão de fundo, eu vejo também que há uma certa razão na crise. A escolha dos termos, volto a repetir, na minha visão, foi muito infeliz. Ok. Vamos voltar um pouco para Rondônia. Como é que está a relação hoje da OAB com a Assembleia? Não, a relação da ordem, ela com a Assembleia, com o governo do Estado, com a prefeitura, com as prefeituras, ela sempre foi uma relação altiva, tá? E respeitosa, onde a OAB atua de forma a defender os interesses da sociedade, elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, quando verifica que uma ação está dissociada do interesse público ou do melhor caminho ou com um cumprimento efetivo das obrigações daqueles agentes que estão hoje representando a população de Rondônia, a OAB é uma voz sempre ali para defender a sociedade. Essa é a nossa missão. Isso, independentemente de agradar ou desagradar quem quer que seja. Nós tivemos a confiança da Advocacia de Rondônia para estar à frente da nossa seccional e nós vamos cumprir com essa missão, independentemente de desagradar ou agradar quem quer que seja. Onde tiver um equívoco, a OAB vai estar lá apontando e dizendo que a essas autoridades cabe cumprir com as obrigações que assumiram quando ocuparam esses cargos públicos. Então, o que é o programa Anuidade Zero da OAB? O programa Anuidade Zero da OAB é um programa muito bom, que está tendo resultados extraordinários, está sendo capitaneada pela nossa Caixa de Assistência, a nossa CAAR, o nosso braço assistencial, que hoje é liderada pelo presidente Elton Filber. E o programa Anuidade Zero é um programa de pontos. É um convênio que é firmado com vários entes, várias empresas, comércios, de toda a natureza, onde o advogado que consome naquele estabelecimento, ele começa a acumular pontos, e esses pontos são utilizados no pagamento da sua anuidade ao final do ano. E no ano passado nós já tivemos vários advogados que adquiriram nos estabelecimentos conveniados pelo programa Anuidade Zero e conseguiram pagar a sua anuidade na integralidade, alguns quase na integralidade, e está tendo uma resposta muito positiva perante a advocacia e perante também todo o empresariado. Por quê? Porque é bom para o advogado, que consegue acumular esses pontos e pagar a sua anuidade. E é muito bom também para os empresários, porque nós somos hoje mais de 11 mil inscritos dentro da seccional de Rondônia. Então é um público cativo e que vai gerar receitas também para o empresariado. Tá certo. Deixa eu dar um alô para o nosso internauta. Vamos ver o que temos aqui. O Marquinhos Oliveira, o João Vitor Muniz estão assistindo. Um abraço, muito obrigado. Valeu mesmo, muito obrigado mesmo. O José Gomes está comentando aqui. Verdade, não tem amor de ninguém. Polícia vai para cima. Ele está falando em relação a essa Corona Festa que está sendo programada para esse final de semana aí.
Obrigado, Zé Gomes. Um abraço. A Iracema Benevenuti. É só pegar o nome deles e não aceitar no hospital público. Deixa morrer em casa. Iracema, eu sei que tu tá revoltado e eu também não concordo com isso. Mas não dá para deixar o pessoal morrer em casa, não. Infelizmente, vai cair no hospital público, vai estar ocupando muitas vezes a vaga de alguém que está se guardando, tendo o maior cuidado. Um abraço, Iracema. Valeu, hein? A Ocinéia Serra. Triste uma situação desta. O ser humano não tem amor por ninguém. Raça desgraçada. Ocinéia, um abraço. A MIT Biagio. O MIT Biagio, perdão. Se a OAB tivesse compromisso com o Brasil, já teria entrado com ação pedindo a revisão do imposto de renda. Já, quem recebe salário mínimo vai ter que pagar. Ok, MIT, um abraço pela tua opinião. Valeu, hein? O Valmar Pereira. Depois adoece, aí você não acha vaga nos hospitais, aí começa a esculhambar o governador e o prefeito. Verdade, Valmar. Um abraço. Valeu pela tua opinião. A Idalé está assistindo. Valeu, Idalé. Um abração para você, minha cara. O Valdinês Cunha. Quer dizer que só as pessoas do governo federal que faz fake news, por que só eles que estão sendo investigados? Está todo mundo sendo investigado, não é só do governo federal não, hein, Valdinês? De forma melhor. Um abraço e valeu. Me chamou a atenção essa afirmação aqui do MIT Biagio. A OAB poderia entrar com uma ação pedindo a revisão do imposto de renda? A OAB, pelo Conselho Federal da Ordem, já tem uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo revisão da tabela do imposto de renda. Já foi ajuizada, está tramitando perante o Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi ajuizada, se eu não me engano, na gestão ainda do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Se eu não me engano. Se não foi do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi na gestão do presidente Cláudio Lamáquia. Então já está discutindo a atualização da tabela do imposto de renda, porque não é justo. Você tem aí os índices de inflação e os salários estão sendo atingidos por isso, e a tabela ela tem que sofrer as correções também, porque as pessoas passam de faixa para outra faixa de isenção, né, de alíquotas e chegando até mesmo a isenção. Tá certo. Tem uma pergunta aqui, inclusive até saiu um artigo agora, nós até publicamos um artigo, um advogado comentando que os advogados criminalistas são discriminados na OAB. Você responde a isso aí? Olha, essa gestão ela tem feito um trabalho, e uma das coisas que eu sempre tive em mente e sei o valor de um advogado criminalista que está atuando hoje e está na linha de frente. Nós temos valorizado e muito a advocacia criminal, em todos os aspectos. Primeiro, na defesa das suas prerrogativas profissionais. Em todos os momentos, a OAB está atuando. Vou dar um exemplo agora, um advogado, recentemente, saiu uns vídeos, foi publicado nas redes sociais, em toda a mídia, teve até uma repercussão nacional, onde o advogado foi agredido por agentes de polícia. A OAB não só atuou ali concretamente na defesa desse advogado, como foi aprovado um desagravo, representações em todos os aspectos. Nós sempre valorizamos o advogado que atua na área criminal. Agora, por exemplo, vamos inaugurar, estamos só finalizando o termo de acordo com a Sejus, nós vamos colocar parlatórios virtuais nas unidades hoje penitenciárias. Tá? Por exemplo, lá o primeiro vai ser lá no Urso Branco. Tá? E de forma facultativa. Aquele advogado que quiser falar com o seu cliente por meio de videoconferência, ele não vai precisar ir lá no local, ele vai poder conversar por videoconferência. E é claro, de forma opcional. Se ele quiser ir lá no local falar, você vai ter dois parlatórios, o parlatório virtual e o parlatório físico. Isso é uma forma também de valorização da advocacia criminal.
Nas audiências de instrução por videoconferência, a OAB tem se posicionado, nós nos posicionamos agora, inclusive, no âmbito do CNJ, deve sair uma resolução agora regulando as audiências por videoconferência, de instrução por videoconferência, onde vários pontos que são importantes para a advocacia criminal, nós levamos em consideração e o próprio CNJ está regulando isso agora, atendendo também os advogados criminalistas. Sempre na defesa dos advogados. Agora, Ivan, críticas, eu digo o seguinte, as críticas são sempre bem-vindas. São críticas, desde que elas venham com verdades, com desinformação não. A OAB ela vai atuar, né, sempre vai atuar na defesa da advocacia, na defesa da sociedade, independentemente de agradar uns e desagradar outros. Sempre vai ser assim. Tá? Algumas atuações. Por exemplo, nós tivemos uma situação de 2 advogados que, por exemplo, foram flagranteados passando bilhetes para uma facção criminosa. Primeira opção nossa foi defender as prerrogativas desses colegas. Eles não foram colocados juntamente com os demais presos, foi preservado todas as suas prerrogativas. Agora, no momento seguinte, pela gravidade da atuação e da conduta, nós encaminhamos também para o nosso Tribunal de Ética e Disciplina para apurar e verificar a suspensão preventiva desses colegas que atuaram, que isso é cortar na própria carne, e isso eu faço com a maior tranquilidade. Sempre digo, sempre disse, a mesma mão que defende e assina a defesa de prerrogativas tem que ser a mesma mão que pune aquele profissional que não respeita o Código de Ética e Disciplina. Então, nossa atuação nesse aspecto, estou muito tranquilo. Tá certo. A Jane Araújo de Souza Pereira, um abraço a todos. Investigação tem que ser para todos. Obrigado, Jane. Tudo de bom. Elton, e como é que estão os passos das mulheres na advocacia? Olha, as mulheres, elas hoje representam a metade dos inscritos dentro da ordem. São extremamente valorosas e podem contribuir muito dentro da OAB. Nessa gestão, nós fizemos uma maior participação das mulheres em todos os aspectos, mas não fizemos uma maior participação apenas no caráter formal, mas sim no caráter material, ou seja, com ações afirmativas para que as mulheres pudessem participar dessa gestão. Nós temos grandes mulheres participando da nossa gestão, mas participação ativa. A nossa vice-presidente, por exemplo, Solange Aparecida, hoje ela ocupa também a diretoria da nossa Escola Superior da Advocacia, está à frente da educação continuada em todo o nosso estado. Nós temos a doutora Franciane de Paula no Conselho Federal, que nos representa muito bem, com ações efetivas. Temos a nossa Aline Correia, que é nossa ouvidora, corregedora, a secretária-geral adjunta, muito ativa, a doutora Caroline Monteiro, na presidência da Comissão da Mulher Advogada, e várias outras mulheres atuando efetivamente. Eu defendo, não só defendo, como pratico ações concretas para que a mulher venha estar na ordem. É de fundamental importância que elas estejam dentro da OAB. E na nossa gestão nós temos grandiosas mulheres e estamos fomentando isso a todo momento. E não só as mulheres, mas vários outros segmentos nós estamos trabalhando para chamar para dentro da OAB. Tá? Por exemplo, os advogados e advogadas negras. Nós temos a Comissão de Igualdade Racial, lá nós estamos fomentando, inclusive fazer um censo para ver quantos advogados negros que nós temos, ações afirmativas também para diminuir esse racismo velado que existe hoje no nosso país. Então é uma bandeira da OAB, uma bandeira concreta. A diversidade sexual, a nossa Comissão de Diversidade Sexual também tem uma atuação muito forte, hoje dialogando com vários segmentos organizados da sociedade civil,
para levar essas bandeiras e diminuir essa discriminação que existe. Então, em todos os setores a OAB tem atuado. Eu digo o seguinte, na democracia, a voz da maioria, tá? A voz da maioria tem que ser ouvida, mas os direitos das minorias têm que ser respeitados também. Isso é um ponto fundamental. Agora, voltando ao tema das mulheres, também a OAB tem atuado concretamente para diminuir a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher. Foram muitas ações nessa gestão, como, por exemplo, nós temos uma ação voltada para a Delegacia da Mulher funcionar durante 24 horas, porque os maiores casos de violência contra a mulher acontecem em momentos em que a Delegacia da Mulher não está funcionando, então nós precisamos ter um atendimento adequado àquela pessoa que é vítima desse tipo de violência. Tá? Conseguimos agora o boletim de ocorrência online. Pode ser feito o boletim de ocorrência online, também é uma conquista e uma ação afirmativa da OAB. Essa pauta é uma pauta fundamental. Ok. Tá certo. Elton, nosso tempo está corrido. Eu queria então aproveitar aí e deixar que você deixasse um recado para a sociedade rondoniense nas suas últimas palavras aqui. Sim, eu quero primeiro reiterar o agradecimento por estar aqui hoje, podendo falar com a sociedade de Rondônia e o Rondônia ao Vivo. Aqui no programa a gente fala com a sociedade brasileira pelos grandes índices de audiência. Dizer que a OAB ela reafirma todos os compromissos feitos de atuação de defesa da sociedade e defesa da advocacia. As bandeiras caras, nós estaremos lá. Não há receio de qualquer forma, em qualquer atuação. Vamos atuar de forma firme, sempre orgulhando essa profissão que é importante na defesa da cidadania e enaltecendo essa entidade, que é uma entidade que hoje é reconhecida pela população brasileira como uma maior credibilidade, uma das com maior credibilidade no nosso país. Eu agradeço a oportunidade para estar aqui hoje. Nós também, Rondônia ao Vivo, agradecemos você ter disponibilizado esse tempo a vir conversar conosco e com o nosso internauta e informar o que é a OAB, como ela está atuando e quais são as frentes. Ok? Muito obrigado, Elton. Eu é que agradeço. Tá certo. E para você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua audiência. Rezo, espero muito que você tenha aí uma quinta-feira de paz, de saúde principalmente. Aqui a gente está cometido no hospital, está indo de quarentena em casa, se recuperando. Muita fé, meu amigo, muita fé e muita calma. É o que a gente pode fazer. Seguir as ordens, ficar quietinho no teu canto e ficar na quarentena, tá bom? Um abraço e até amanhã.